Fala galera, muito boa noite, bem-vindo a mais um podcast. Estou aqui hoje com o Igor, meu sócio, parceiro de vida, plagiando ele. É nóis. E hoje a gente está trazendo também aqui o André. O André é um grande amigo de faculdade, uma pessoa que a gente passou muito perrengue junto ali por bons anos à noite, sofrendo durante o dia e um pouco mais à noite também. Verdade. É um cara que trabalha na área comercial de algumas empresas, de alguns segmentos aí da engenharia mecânica. E já tinha um tempo que a gente vinha ensaiando dele poder vir para cá e agora a gente conseguiu fazer com que ele viesse. André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado aí por dar esses minutinhos valiosos aqui pra gente conversar um pouquinho. Bom demais. E para começar, eu queria que você falasse com o pessoal um pouco da sua trajetória profissional, como que você começou, quais empresas, quais produtos que você já trabalhou também. Então, fiz engenharia mecânica, né? A gente formou junto lá e antes mesmo de sair da engenharia mecânica, eu comecei a trabalhar com projeto, né? E projeto de tubulação. A galera que trabalha nessa área talvez conheça a EPC Engenharia, muito conhecida. Eu trabalhei algum tempo lá na EPC. E aí foi mais ou menos assim, eu começava a ver os vendedores, né, técnicos, os caras que trabalhavam nas empresas de bomba, chegando lá e atendendo os engenheiros de projeto. Eu ficava assim, caralho, velho, acho que é isso aí que eu quero fazer, velho. E aí eu botei como meta lá, eu falei com a galera mais próxima, eu falei assim, cara, eu vou me especializar em engenharia de vendas, né? Que eu sempre gostei de vender. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na Sulzer, que é um fabricante de bombas. Fabrica bomba submersível, bomba horizontal, vários tipos de bomba. E aí eu consegui e tal, comecei a trabalhar na área. Trabalhei aí dois anos na Sulzer, atendendo diversos segmentos aí, mas principalmente saneamento. Eu não sei se vocês atendem o segmento de saneamento, talvez não, porque é mais público e tudo, né? Cozampa do Pará. Ah, legal. E da Sulzer eu fui para a Eagle Burgman, que é um fabricante de selo mecânico. Fabrica selo mecânico para bombas e um pouquinho de gacheta também. Tem uma fatia pequena no mercado de gacheta. Mas o carro-chefe era selo mecânico. E na Burgman eu atendia aí mineração, siderurgia, química, óleo e gás, atendia a Regap lá onde você trabalhou também. Atendia a Belocal pela Burgman também, já atendia na época. E aí trabalhei na Burgman 2, 3 anos aí. E de lá eu vim para a Zé Armatura, onde eu estou trabalhando nos últimos 6 anos na área de válvula, né? A gente fabrica válvula de alto desempenho para algumas aplicações específicas. Então, a gente antes de começar que estava batendo um papo sobre disponibilidade e tudo, é isso aí que a gente trabalha, né? Pensando sempre em disponibilidade e segurança. Então é isso, eu estou 6 anos trabalhando com válvula. Então, eu acho que do ponto de vista técnico, o que eu mais conheço, o que eu mais posso, né, falar que eu conheço um pouquinho melhor é válvula mesmo. É engraçado você falar que, não, eu vi os caras vendendo tal, eu falei, pô, eu quero isso daí. Pouquíssimas pessoas falam, ainda mais da área técnica, né? A área técnica geralmente é mais arredio à venda, né? Ah, não, se for para vender, não quero. E normalmente, isso aí, hoje eu tô como gerente de vendas, mas assim, uma coisa que eu sempre pergunto quando, por exemplo, estou entrevistando um engenheiro de vendas. Eu falo, cara, como que você chegou aqui? Como que você saiu de um curso de engenharia mecânica ou mecatrônica, elétrica e você virou vendedor? Cara, 99%, vou falar que 100% das vezes foi uma coisa assim orgânica, quer dizer, o cara não planejou. Fiz um estágio aqui na área comercial e fui seguindo essa... No meu caso realmente foi um pouco atípico, eu falei assim, não, é isso aí que eu quero, cara. Também não sei porquê, né? Mas às vezes é questão de perfil, mas eu estava conversando exatamente com um amigo meu que trabalha na Valorec e hoje está na parte comercial lá. Hoje está morando em Dubai, mas foi para França e tal. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, que ele falou assim, cara, é muito louco, porque ele estava na Valorec trabalhando na produção e corria o risco de não ser contratado porque não tinha vaga. Aí surgiu a vaga na área comercial. Ele falou assim, velho, eu acabei de formar. É o que tem, né? É o que tem. Só que hoje ele fala, cara, pra mim foi a melhor oportunidade da minha vida foi ter trabalhado na área comercial, porque eu pude desenvolver outras habilidades, pude viajar para a empresa, porque quando você está trabalhando na fábrica, cara, a fábrica é aquilo ali. Você vai sair de uma fábrica para ir para outra. Exato. E quando você trabalha na área comercial, às vezes você tem a oportunidade de ir para outros lugares. É claro que assim, né? Pode se tornar um pouco ruim às vezes, porque você tem que viajar demais, dependendo da situação.
Depende do... Você falou tudo, depende do perfil. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, tem gente que não serviria para isso, né? Ficar na estrada e... Para mim funcionou e funciona aí. Agora, depende da pessoa mesmo. Mas na hora que você está buscando alguém para a equipe, você busca algum perfil assim? O que você pensa assim? Cara, essa é uma parte difícil. Inclusive, a gente está com uma vaga em aberto para engenheiro de vendas em Belo Horizonte. Legal. É difícil achar um perfil, porque tem que ser um cara técnico, né, que tem facilidade em dominar conceitos técnicos, entender de processo também, porque no tipo de venda que a gente faz é mais uma venda consultiva. Uhum. Então a gente tem que fazer uma consultoria para o cara. É literalmente entender quais as dores que ele tem e qual tipo de produto que vai resolver aquilo ali. Mais ou menos o que vocês fazem, né? Uhum. Você entendeu a dor do pessoal de manutenção, precisava de uma melhoria no sistema, né, de gestão, no software, etc., e entregou um produto para melhorar. É isso que a gente faz. Então é muito difícil, Igor, às vezes a gente achar esse equilíbrio entre um cara técnico e um cara comercial. Não pode nem ser muito aqui, nem ser muito lá. Então, respondendo essa pergunta, a gente busca um equilíbrio aí. Técnico está muito palpável para mim, mas o que você chama de um cara comercial? Cara, um cara que não tem vergonha de chegar num cliente que ele nunca viu e bater na porta lá, amigo, posso conversar com você um pouquinho e tal? Vem cá, deixa eu te mostrar o material, deixa eu entender quais são os seus problemas aí. Nem todo mundo tem essa cara, né? Então, o comercial é isso, é o perfil o famoso perfil de vendedor, né? Então tem que ter um equilíbrio. Não pode ser um cara puramente vendedor, senão não funciona mesmo. Marqueteiro, né? Não pode ser. De vendedor de commodity, né? Que a gente fala, o cara que tem ali, sei lá, uma caneta e vai lá vender caneta. Então ele vai concorrer com outras canetas, né? Uhum. Não pode ser. Tem que ser um cara que entende, por exemplo, ele vai... você falou da Belocal. Tem que ser um cara que tenha a capacidade de ir lá, entender o processo de calcinação, né? Pô, tem um forno aqui. Como faz como que o forno esquenta? O cara injeta um carvão pulverizado ali. Pô, então pode ter uma válvula ali no carvão que eu entendo que aquela válvula vai falhar pela característica do carvão. E aí, o cara que tem essa capacidade de sair buscando. Mas, equilíbrio, cara. Cara, veio um negócio muito que veio na minha cabeça, o seguinte, que é... Na grande maioria das vezes, você não vai encontrar o cara perfeito para a posição. Isso acontece não só na área comercial de engenharia e tal, mas na manutenção também. E aí, mas como que você faz a capacitação do cara, que você fala assim, cara, ele não tem todos os pré-requisitos que eu preciso, mas eu preciso treinar, sei lá, talvez um pouco a parte comercial dele, ou então um pouco a área técnica. Como que você faz esse processo? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, isso depende do momento que a gente está com a oportunidade. Por exemplo, o que eu quero dizer? Depende da região, do que aquela vaga precisa. Pode ser, para essa que eu estou agora, por exemplo, eu preciso de um cara mais pronto possível. Então, o que eu vou buscar? Um cara que já tenha experiência em outras empresas similares como engenheiro de vendas. E aí, muito provavelmente, ele já vai reunir essas habilidades que a gente precisa. Entendi. Mas se for um outro momento que eu falo assim, não, aqui é uma região relativamente nova, eu tenho tempo para desenvolver o cara, eu não preciso pegar um cara já pronto. Então, posso, por exemplo, pegar um cara que tenha vontade, como alguém lá atrás me deu a oportunidade, que eu não tinha zero de experiência em vendas, alguém me deu a oportunidade. Alguém tinha uma vaga que encaixava para mim e me treinou para isso. Então, se for uma vaga, por exemplo, que dá para fazer isso, a gente pega o cara e treina. E treinar é sair visitando, ensinar técnicas de venda. Tem um cara que lê muito, tem uma literatura vastíssima de técnicas de venda industrial, B2B. Tem o SPIN, o famoso SPIN. Às vezes vocês fazem, por exemplo, para vender o seu software, talvez você já faz o SPIN sem nem saber, talvez nem a gente faz, a gente usa o SPIN. Então, SPIN Bunch. Então, assim, como quase tudo nessa vida é treinável, é desenvolvível, né? Então, não sei nem se existe essa palavra, desenvolvível. Mas é isso, entendeu? Mas é uma boa palavra para conceituar. Se não tiver... Então, sei lá, você vende os seus cursos aí, por exemplo, cara, às vezes o cara precisa desenvolver uma habilidade ali para atingir um objetivo e é treino, velho. E a parte técnica, já que a gente está nesse assunto, e a parte técnica? Você falou de válvula, né? Uhum. Válvula deve ter alguns milhões de tipos diferentes, né?
e aplicabilidade diferente, etc. Como é que é isso? Porque eu acredito também que nem todo mundo chega... conhecendo. Né, aquele cara especialista em válvula, tudo. Como é que é isso? Como é que também é treinado isso? E assim, são no caso de hoje, são tipos de válvulas, alguns tipos de válvulas, ou vocês têm uma gama de produto muito ampla? Eu entendi sua pergunta e assim, vamos dizer que você entrou hoje para trabalhar na Z Armaturing, né, que é onde eu trabalho. Você vai receber lá um treinamento básico, fica um período de integração na empresa e recebe um treinamento básico técnico, né? Só que você bem lembrou, cara, válvula é um universo extremamente complexo e amplo. Eu não conheço todo tipo de válvula que tem. Vira e mexe, eu vejo... Cara, outro dia eu vi uma válvula que é um negócio bizarro, que eu não imaginava que existia. Então, tem milhões de tipos. É lógico, tem os mais conhecidos, você fala, qualquer indústria que você for... E eu falo, qualquer indústria que você for tem válvula. Com certeza. Umas menos complexas, outras mais complexas. Na nossa casa tem válvula, né? Vai fechar o chuveiro ali, tem. Então, as mais comuns são lá, esfera, borboleta, gaveta, globo, enfim, tem macho, que é o que a gente fabrica. Mas, tecnicamente, você só vai aprendendo mesmo em campo, velho. A gente estava conversando ali antes sobre a importância de visitar, né? De estar no cliente. Por que é importante você estar no cliente ali? Porque é ali que você vai conhecer a prática. Pô, por que essa válvula aqui não funciona bem e a outra funciona? É só você estando lá, fazendo uma analogia com o software. Por que o software do concorrente é pior do que o meu? Velho, se você está ali, você vai conversando, você vai pegando sutilezas, que isso vai te agregando conhecimento. Então, a gente tem, tecnicamente, o cara entra hoje para trabalhar com válvula, ou com selo, ou com qualquer outra coisa, ele não vai aprender isso da empresa. A empresa vai te contratar, não tem como ela te dar todo esse conhecimento. Ela vai te dar um conhecimento minimamente básico, para você, né, não passar vergonha, mas você vai aprendendo, aí vai ter uma curva de aprendizado. E aí, quanto mais o cara buscar conhecimento, né? Isso aí eu falo muito contigo. Falo, cara, você tem que buscar conhecimento, você tem que investir em você, né? Capacitar e tudo. E vocês têm um tempo de... porque acaba que assim, a gente vai para a área técnica e por ser áreas similares, a gente trabalha aqui também, tem certas coisas que a gente discute bastante aqui, por exemplo, curva de aprendizagem. Hoje, como que funciona essa curva de aprendizagem de vocês quando você contrata alguém? Cara... te falar numa média, isso varia muito, tá? Varia muito de acordo com o background que o cara tem, tipo de experiências, mas 2 anos no mínimo pro cara falar assim, não, esse cara já conhece bem o mercado, conhece tecnicamente, consegue desenrolar. Pô, 2 anos o cara tá, digamos, habilitado para chegar na frente de qualquer cliente grande aí e conversar de igual para igual, assim. Mas com quanto tempo ele começa a vender? Na hora. Acabou a integração lá de 10, 15 dias na fábrica, já tá, lógico que não sozinho. E aí a gente tem, né, a equipe dos vendedores, eu tenho uma equipe com 7 vendedores. Então eu dou todo o apoio para os caras, eu visito junto. Então, por exemplo, essa vaga que a gente está aqui em BH, sei lá, nos 6 primeiros meses, dificilmente ele vai visitar sozinho. É eu e ele, aprendendo minúcia. Então, isso também responde a sua pergunta. Como o cara vai aprender? Cara, é ali, dando dica, escutando, ele vai ver eu apresentando alguma coisa, ou a gente faz alguns programas de intercâmbio também. Pô, pega o cara daqui, bota ele para visitar lá em São Paulo com um vendedor mais sênior. Então, tem várias formas de você ir capacitando o cara sem ser necessariamente ali sentado, né, fazendo uma aula dentro da empresa, né? No nosso caso, que você usou a analogia do Melvin, por exemplo, no nosso caso de software, a espinha dorsal da gestão de manutenção é a mesma para qualquer empresa, e tanto que a gente tem bastante horizontal, assim, tem empresas de tudo quanto é tipo de mercado. Porém, o que nos ajuda, principalmente na implementação, a falar assim, cara, como é que vai ser construída a árvore de ativos, como é que vai ser construído os planos de manutenção, etc., está muito ligado ao processo produtivo. Se ele é contínuo, a gente interpreta de uma forma, se é seriado de outra e assim por diante.
Eu imagino que em válvula você não necessariamente foca muito no processo global, né? Tipo, ser uma fabricação de cimento cal ou ser uma fabricação de outra coisa qualquer. Mas sim naquele processo onde a válvula está inserido, né? Tipo, o sistema hidráulico. Vamos entender esse processo aqui para ver qual que é a válvula, né? É mais assim ou também faz diferença o processo fabricação do produto X? Faz diferença. Talvez eu não tenha necessariamente que ser um especialista em todo o processo do cara. Eu não preciso ter o fluxograma de processo dele todo na cabeça. Isso para mim não é mandatório. Mas impacta da seguinte maneira. Você falou, por exemplo, se o processo do cara é contínuo, então é um cara que precisa que a planta dele esteja disponível até a data da parada programada dele. Então eu sei que se uma válvula crítica para ele falhar, né, durante o processo deles, pode gerar uma parada não programada. Então isso para mim é um ponto importante, né, para pensar. Agora, às vezes, se o processo do cara, sei lá, é por batelada, por exemplo, eu sei que às vezes ele consegue trocar uma válvula sem necessariamente parar o processo, isso já muda o tipo de abordagem que eu tenho que fazer. Inclusive, a gente tem uma ferramenta de venda, né, consultiva que a gente faz, é a análise de TCO. Sabe o que é TCO? Total Cost of Ownership. É o custo total de propriedade. Então, a gente faz o custo total de propriedade de uma válvula. Cara, quanto custa essa válvula para a companhia? Às vezes, ela custa muito mais do que o valor só da válvula. Ela vai custar parada de produção, vai custar HH, ela vai custar risco, porque às vezes ela está num local de difícil acesso para o cara trocar. Então isso é risco de segurança, né? Então tem vários fatores ali que a gente consegue analisar. Então é importante conhecer um pouquinho também do global. Que inclusive você pode até propor uma melhoria para uma stand-by ali, para você ter, né, não sei se entra na alçada de vocês também, mas assim... Não, demais, cara. Na verdade, assim, a rigor, isso não é escopo de nenhum fabricante, né? Por exemplo, sugerir melhorias em relação a layout, tubulação, né? Mas de maneira informal isso acaba acontecendo. Por quê? Aí vem outra vantagem da gente estar sempre visitando. Igual eu te falei, eu visito todos os segmentos, você pensar, alimentício, siderurgia, mineração. Então, eu já vi muita coisa boa, já vi muita coisa ruim. Então, cara, às vezes o cara tem um BO ali que ele não sabe como resolver. E aí, por estar transitando entre centenas de empresas, várias vezes já aconteceu, cara, eu já vi isso aqui em tal lugar, o cara resolveu de tal ou tal forma. Então, não é necessariamente o meu escopo, né, dar esse tipo de sugestão, mas acaba acontecendo, sim. Legal. E hoje vocês trabalham somente com... Porque sua venda é consultiva, né, como você falou. Mas vocês trabalham, por exemplo, com reparos de válvula também? Vocês trabalham só com a troca completa dela? Como que funciona o processo? Não, na verdade... Cara, a gente tenta quebrar um paradigma na indústria. De reparar. De reparo, velho. A gente tem um centro de serviço pequeno lá na fábrica, que repara só as nossas válvulas, mas a gente, até pouquíssimo tempo atrás, o slogan da AZ era assim, livre de manutenção. E aí vocês não vão gostar, né? Que é livre de manutenção. Cara, mas é pior que não. Tô brincando. Mas é pior que não. Pelo contrário, né? Pelo contrário, na verdade, assim... Existiu um caso, cara, muito engraçado do Igor, quando a gente trabalhava junto na Premo, que a gente tinha um cara que trabalhava com a gente lá no supervisor antigo, cara, tinha que reparar tudo, velho. Tinha que reparar tudo, velho. Tudo tinha que reparar, tudo. O cara reparava rolamento, pra você ter ideia. Rolamento. E eu lembro que tinha uma situação de, às vezes o pessoal, era uma indústria de construção civil, então muitas vezes o cara tava a máquina de solda do lado, o cara metia o cabo na lixadeira lá, por exemplo, e aí cortava o cabo e tal. Bicho, o cara queria, assim, emendar um tanto de cabo em cima do negócio, entendeu? Para poder emendar, para aproveitar os cabos para máquina de solda. Só que você tem perda de energia, tanto de coisa. Aí o Igor chegou pros caras lá, assim, o Igor era o gestor, mas como o Carlão já estava lá há muito tempo e tal, não queria criar nenhuma desavença com ele também. Chegou pros eles e disse, velho, corta em pedaços menores, que não vai ser possível você trocar isso aqui, velho. Mas porque, cara, não faz sentido muitas vezes. O custo que eu vou ter disso aqui vai ficar reparando isso. Lembrava disso mesmo, não. Lembrava não? Tipo assim, um cabo de 1 metro, velho, corta ele em 20 centímetros, que ninguém vai emendar. Ninguém vai emendar cabo. Resolveu o problema. Porque, na verdade, assim, às vezes as pessoas têm uma... E a gente faz isso com rolamento para evitar pirataria depois.
Tipo, rolamento, um médio porte, pequeno porte, que não é tão grande assim, a gente já cortava no meio com maçarico e descartava. Porque não corre o risco de alguém de má fé pegar esse rolamento de novo e reaproveitar ele. Porque tem muito. Muitos rolamentos chegam pra gente e quando a gente vai fazer uma inspeção inicial ali, ele já tá arranhando. Novo, zero. Então não dá. Mas e se o cara for fazer uma preditiva ali, ele pega na hora, né? Não, eu digo na mão. Ele arranha na mão. Sente na mão. Caramba. Sente na mão. Não, esse daqui eu não coloco. Às vezes uma folga, que é uma férias, não é folga, sabe? Esses casos assim, bicho, o que eu tenho de casos que eu já vi, eu vejo um descolamento muito grande, às vezes, do que a operação espera da manutenção e o que a manutenção acha que ela tem que fazer. Cara, tem uma discrepância muito grande. Por vários motivos, né? Porque às vezes falta, talvez top-down, uma diretriz que unifica esses indicadores, essas metas, os objetivos. Mas vou te dar um exemplo. Não vou falar o nome do cliente para a gente não ser processado, mas uma gigantesca indústria nacional aí. E aí os caras tinham um problema bizarro de válvula, mas assim, uma porrada de válvula gaveta, jorrando água, vazando pelo eixo, jorrava e era numa plataforma, e essa água jorrando, isso dava um risco de segurança, porque uma água quente, né, a pessoa passava na plataforma, respingava ali, isso é um risco muito grande, cada vez menos aceito, inclusive, nesse tipo de vazamento. E aí eram muitas válvulas, e a cada 6 meses essas válvulas começavam a vazar. O cara trocava, vazava. E aí eu fui lá nesse cliente, a gente mapeou o problema, eu falei, cara, tá aqui a proposta para você resolver esse problema. Expliquei por quê, tal, beleza. Aí depois fui fazer um follow-up com o cara, e aí, cara, vamos implementar a melhoria e tal? Não, já resolvi. Já resolveu? Pô, você tava trocando válvula a cada 6 meses aí, já tem uns 10 anos que você tá sofrendo com esse problema, você já resolveu. Como você resolveu tão rápido? Porque tinha tipo 2 meses que eu tinha feito a visita. Não, resolvi, cara. Eu criei um plano de manutenção aqui. A cada 3 meses a gente vai trocar essas válvulas agora. Falei, beleza. Resolveu mesmo, cara. Você entendeu o tamanho do BO? O que ele fez? Aumentou o custo para a empresa. Aumentou absurdamente. Na cabeça dele, ele resolveu o problema. E, de fato, né, o problema do vazamento resolveu. Mas ele resolveu para a empresa? Do ponto de vista da empresa, ele resolveu o problema? E no caso, você estava propondo uma que iria durar muito mais tempo. Outro tipo de válvula que ele nunca mais ia ter esse tipo de dor de cabeça. Né? Você falou de reparo aí, quando eu te falei que eu tento quebrar esse paradigma, que válvula, quando falha, e normalmente, o que é a falha em válvula? 3 fontes principais. É vazamento, passagem, que é a passagem interna do fluido, ou travamento. As 3 coisas principais que acontecem. Existem outras aí, mas é mais raro. Essas 3 principais. A gente tem um tipo de tecnologia que o cara, a válvula deu passagem, sem desmontar ela da linha, sem tirar ela da linha, ele consegue ir lá, fazer um ajustezinho ali com 5 minutos, a válvula está estanque de novo. Entendeu? Então, assim, é um tipo de tecnologia específico. Travamento. Por que a válvula normalmente trava? Sujeira. Lubrificação... Não, existe mas não é. 95% da causa raiz de falha de válvula, travando, é sujeira. Por quê? A sujeira, o sólido, ele vai achar qualquer espaço ali que tiver dentro da válvula, vai alojar ali dentro, e ele faz 2 coisas. Primeiro, vai arranhando as partes que vedam ali, a válvula ela movimenta, se ela for rotativa, ela movimenta assim, 90 graus, ou ela pode ser, né, linear. Em indústria não tem sujeira, né? Quase não tem, né? Mineração, você pega... Imagina. E aí essa sujeira ela acumula ali, velho, e só a válvula mata. Então, o que eu te falei que a gente tenta quebrar esse paradigma, que a Zela ela tem esse tipo de válvula que não tem cavidade interna ali dentro, não tem espaço vazio, então a sujeira não acumula. Então, mano, a principal causa raiz de falha você já eliminou, né, logo de cara. E é difícil às vezes você convencer um cara que, vou colocar uma válvula aqui que realmente vai durar até acabar. Você tem que vencer essa primeira barreira do cara, né, começar a comprar a ideia e testar a melhoria. E o vazamento deve ser ocasionado também por esses outros 2, né? Pelo travamento, pela passagem também. Né? Tem vários fatores que causam vazamento ali, até mau uso do operador, sabia? Dependendo do tipo de válvula, por exemplo. Você imagina uma válvula rotativa, tipo esfera, né? Que ela vai ter lá a alavanca.
Muitas vezes eu vi o operador fechando a válvula com o pé. Às vezes ela está mais perto. Se o cara mete o pé ali e fecha, cara, isso é uma merda para a válvula. Porque você está transferindo esforços ali, né? Em sentidos diferentes ali. Exatamente. Às vezes você vai e coloca o pé no meio da alavanca. Então você não está fazendo só a torção ali no eixo. Às vezes você está fazendo flexão no eixo. E quando você faz esse tipo de flexão, normalmente o que faz o eixo vedar, para não vazar o fluido para fora, é um conjuntinho de gacheta, né? E aí essa gacheta você vai deslocando ali, ela vai deixando um fluidozinho passar, um micro vazamentozinho. E aí se tiver sólido ainda em suspensão, à medida que você vai abrindo e fechando a válvula, esse sólido vai por abrasão, ele vai comendo ali esses metais e a própria gacheta, e aí esse vazamento ele vai aumentando. Então tem alguns mecanismos que fazem a válvula vazar no eixo. A maioria deles está relacionada a sólido e a mau uso também, cara. Isso aí é uma coisa que acontece. Qual que, sem, claro, falar dados da empresa, tudo, mas qual que é qual é o seu carro-chefe de cliente, assim, em qual ramo? Petróleo, mineração, etc? Cara, isso acabei de vir de um encontro de vendas, a gente apresentou os dados lá. Nosso negócio ele é muito pulverizado. Muito pulverizado. Igual o nosso, muito horizontal, né? Porque tem fluido em tudo, né? Exatamente. Mas tem algum assim que carro-chefe destaca? Destaca em termos de resultado. Papel celulose, gigantesco mercado. Siderurgia. Eu diria que mineração talvez ainda está lá no final para nós. É mesmo? Mas entendi. Putz, eu pensei que mineração talvez tivesse mais. Eu também achei. Petróleo e gás. Bastante coisa, muito significativo, muito significativo. Porque acaba que o que você citou aqui, siderurgia, mineração, né, são as maiores empresas também. Mas eu te respondo por que mineração. Você não perguntou, mas eu te respondo. Por que mineração a gente não vende tanto ainda? Posso chutar antes? Pode, falei. É algum processo antigo que às vezes é um pouco arcaico ainda, o pessoal... Mercado menos maduro, né? Exatamente. Mais ou menos por aí mesmo. A gente... Teve um paradigma nosso também, como empresa, de falar assim, cara, por alguns insucessos lá atrás de não conseguir vender, a gente durante muitos anos falou assim, cara, não consigo vender em mineração, eu vou pegar só o filé que eu sei que é siderurgia, celulose, petroquímico, químico, e não vou investir em mineração. Então, a gente ainda não tem 100% mapeado todos os processos de mineração que a gente pode atuar. E tem uma questão cultural também, não todas... mas muitas mineradoras, a cultura de manutenção ainda precisa melhorar um pouquinho, sabe? Em termos de gestão de ativos, etc. Desculpa. Eu posso estar falando uma besteira aqui, me corrige. Mas talvez também na mineração não está no 80-20 de importância. Pega um pneu de um fora de estrada, quanto que custa? Sim. Então vou ficar gastando tempo da minha equipe tal nesses vazamentos, deixa rolar. Enquanto que, por exemplo, no papel, celulose, na petrolífera, faz parte do core mesmo. Assim. Não estou dizendo que não tenha válvula que faz parte do core da mineração. As coisas em mineração são tudo proporções gigantescas. Eu fui na mineração relativamente pequena, uma planta relativamente pequena aqui em Minas. Aí, conversando com o cara tem problema de andar com pau em válvula. Ele gasta, custo dele anual só com válvula é da ordem de 10 milhões de reais. Nossa. Eu falei, cara, você imagina uma planta gigantesca igual tem lá no Pará, né? A Vale, tem lá Saoba, tem planta gigante. Você imagina o custo dessa galera que tem com válvula. Então, faz sentido o que você falou e é um mercado que nos interessa também bastante. Nós estamos aos poucos aí. É aquela questão de braço também, né, cara? Você às vezes não tem braço suficiente para cobrir todo mundo, né? A gente conversando aqui, eu falei, cara, por que você não vai fazer isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não atende? Velho, às vezes demanda tempo, né, pra você chegar lá. Né? Isso que você falou, a questão do mercado, cara, dá muito exemplo que eu te falei, né, dos parceiros nossos aqui, que eles têm um mercado muito pequeno. O mercado deles é muito pequeno, eles já tem um market share considerável. Aí os caras, poxa, para poder conseguir mais clientes, ou eu tenho que ir para fora, ou eu tenho que vender mais produtos para o mesmo, né? Qual que é o problema que toda empresa do segmento tem? Cara, manutenção. Nós conseguimos entrar em todas as empresas? Cara, não conseguimos entrar em todas as empresas. Então, assim, se a gente for olhar o potencial, a gente fala assim, cara, são parceiros nossos aqui, então talvez a gente conseguiria ter os mesmos clientes. Cara, a gente não tem, sei lá, 10% do número de clientes que eles têm.
Porque, de fato, acho que alguns segmentos está tão enraizado aquela cultura de que no nosso segmento funciona assim, e acaba que, por exemplo, você tem a oportunidade de trabalhar com área comercial, mas em segmentos diferentes. Sim. E você está trabalhando com empresas, por mais que vendendo válvulas, que são de segmentos diferentes. Então, você consegue identificar como é a cultura deles. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Quando eu trabalhava como funcionário, eu trabalhei em empresas de segmentos diferentes, e vocês sabem, assim, cara, essa empresa aqui, esse segmento tem grana para poder gastar e os caras focam nisso aqui. Cara, eu trabalhei na Regap. Então eu sei que válvula era uma coisa muito crítica lá, bicho. Tudo tinha válvula. Velho, pra você pegar umas válvulas faz muito mais parte do core do que... Exatamente. Não que não tenha, né? Mas faz muito Chegar mais... 3 horas da manhã, tem umas válvulas lá pra você poder fechar no braço na chuva, bicho. Nossa senhora, era foda. Era foda. Mas ao mesmo tempo, assim, eu vejo que, cara, às vezes é o segmento mesmo. A empresa, os caras não valorizam aquilo porque o cara valoriza uma outra coisa. Às vezes o cara que trabalha naquele segmento, o cara está trabalhando naquele segmento, o cara não trabalhou em outra área, não trabalhou em outra empresa que, putz, velho, pode ser diferente disso aqui, não precisa ser dessa forma. E acaba que leva as pessoas a ser diferente da celulose, por exemplo, ser diferente do petróleo. E assim, se a gente for ver, por exemplo, se a gente pensa em mineração, a gente pensa na Vale. Cara, a Vale tem 1 milhão de projetos de inovação hoje, tá? Assim, tem a grande maioria das startups que a gente conhece tem algum projeto com a Vale, enfim. Então tem coisas acontecendo lá. Mas muito relacionado a processo, né? Tem coisas relacionadas à manutenção também? Muito a manutenção também. Só que assim, o que eu vejo é, primeiro, é um universo gigantesco. Então, por exemplo, você pode ter um projeto em uma mina, igual você falou, uma mina aqui que não arranha nem 10% da mina do Pará. Mas que já é gigante aqui. Gigante, cara. Não sei, eu acho que as proporções são também... É porque eu penso assim, tem tanta coisa para fazer que o cara tem que priorizar. Eu colocando meu chapéu de gestor de manutenção a vida inteira, várias coisas eu não fiz. E olhando para trás, falo assim, pô, eu gostaria de ter feito, mas não fiz porque eu priorizei outras coisas que era mais importante naquele momento. Apesar de ser, por exemplo, 10 milhões de reais em válvula, às vezes é 50 milhões de reais só em pneu, por exemplo. Sei lá. Por isso que eu falei, as proporções são colossais quando você fala desse segmento. Então 10 milhões às vezes é isso aí, às vezes representa pouco, né? Legal. É muito dinheiro, mas o meu tempo é limitado. Eu tenho para onde que eu vou? Não, vamos para esse daqui de 100 milhões, depois eu vou de 10. Não é, cara? É foda, Exato. A gente citou o exemplo lá daquele cliente que tinha um problema lá com as válvulas do forno, né, que eu te falei. Cara, era um problema colossal, mas na época a empresa resolveu não resolver. Certamente devia ter outras dores ali, mas... Agora, isso é uma questão que... Então, vamos para essa discussão, não vamos falar nada. Mas assim, ali, para mim, tá? Na minha opinião, não sei de perto, tá? Mas para mim, ali existia um certo... Porque às vezes a pessoa que vai vendo não sabe o que é. Imagina, o cara tem um sistema que faz injeção de combustível num forno, né? E aí ele tem lá uma rede, né? Um anel de 200 válvulas pequenas, né? De acho que 2 polegadas. E aí ele precisa que essas válvulas sejam estanques. Ela tem que ter estanqueidade até para poder, quando ela fecha, não pode ir combustível para o forno. Senão gera uma série de instabilidades lá. E ele tinha um problema que essas válvulas elas não eram estanques com muito pouco tempo de uso. Colocava 2 meses depois, a válvula estava dando passagem. Era isso ou não é? Só que é o seguinte também, esse para mim entra num oposto do que eu falei. É tão core e tão ligado ao processo que dá receio de mexer em qualquer coisa ali. Então, ainda que você tenha um problema, mas você controlou o problema e ele tá meio que na sua mão, muitas vezes o pessoal dá um passo para trás assim para falar assim, cara, dependendo da modificação não vamos fazer. Ainda mais se ela for irreversível. Não vamos fazer porque é melhor a gente conviver com esse problema aqui, mas se a gente sabendo como... Nesse caso não era irreversível. É tirar uma e colocar a outra e testar. E ver se... Então eu acho que talvez tenha mais relacionado à priorização, não? Porque literalmente era tirar uma, que não precisa trocar 200. Tira uma, bota lá e vê. Não sei te falar. Não sei talvez te falar o porquê, mas Tem muita coisa também porque assim, querendo ou não, envolve a venda. Envolve e quebra de paradigma. A gente sempre usou isso, vamos colocar uma que é o dobro do preço e tal. Enfim, mas eu acho que
uma das formas de inovação, de melhoria é teste mesmo, não tem muito como... A gente faz muito isso, sabia, com a manutenção, tal do teste. Nada da manutenção gosta de um teste, hein, velho? Gosta. Mas o pessoal pede é o que valida, todo né? dia. No final das contas é o que valida. Cara, mas é engraçado. Outro dia eu tive uma discussão com um cliente da AZ há mais de 15 anos. Deve ter lá umas 2.000 válvulas instaladas. O cara não me pediu um teste. Não, eu quero testar a sua válvula. Fornece um de teste. Eu falei, meu amigo, olha aqui, você tem 2.000 válvulas instaladas. Não, mas aqui, nesse ponto específico, eu não tenho. Eu, tá bom, beleza, vamos fazer então. E mata, né, bicho? Porque posterga às vezes a venda ali uns 2 meses. Né? 2 meses? Não, 2 meses para fabricar, mais 4 meses para testar. Isso aí vai 1 ano para frente. E eu te fiz uma pergunta, você falou que o pessoal da manutenção gosta de testar. Hoje, quando você vai para uma indústria, você conversa mais com o pessoal da manutenção ou com o pessoal mais da produção? Como que funciona? Cara, majoritariamente manutenção. Talvez a manutenção é o nosso primeiro contato. Muitas vezes a manutenção não é o único decisor de alguma melhoria, mas ele é o nosso primeiro contato, porque é ali que a gente começa a entender onde dói, né? Onde incomoda o cara da manutenção ali. Mas eu sempre tenho que conversar com o cara da produção também. Operação, produção, obviamente projetos, engenharia nem se fala, mas eu tenho que fazer esse link. Eu até fiz uma apresentação semana passada, fazendo um paralelo de um mesmo caso, visão manutenção e visão operação. Cara, foi muito legal, porque tinha lá um caso de uma válvula, o cara tem lá 430 válvulas, e aí eu fui, visitei, conversei, primeiro, nesse caso eu fiz o inverso, primeiro eu conversei com a operação, aí na visão da operação, essas válvulas travam direto, quando trava eu tenho um puta transtorno, porque eu tenho que drenar todo o digestor, todo o reator para o meu processo. Isso me dá um transtorno absurdo, um custo altíssimo, tanto de produto, etc. E aí fui conversar com a manutenção, falando sobre a mesma válvula. Não tem problema não, isso aí de vez em quando trava. Quando trava eu dou umas batidinhas aqui, dou uma marretada aqui e tá tudo certo. Então, entendeu a discrepância? Para a operação, aquilo era um problemaço. Tanto que eles vão investir uma grana absurda para poder fazer a melhoria. Mas via operação. Porque do ponto de vista da manutenção, o cara pegava um amigo ali, dava uma marretada na alavanca e resolvia, né, entre aspas, o problema. Nesse caso, a manutenção, o cara não tá lá o tempo inteiro igual a operação, né, bicho? O cara não tá lá... Não é o cara da manutenção que vai lá com o braço fazer a força, né, para tentar fechar a válvula, etc. Não é ele que sofre com o indicador de produção. Então, por isso que eu mencionei lá atrás, cara, talvez um dia nós vamos ter, né, mais padronizado um tipo de gestão que integra mais a manutenção e a operação. Na minha visão de quem não está dentro trabalhando, né, eu vejo as coisas muito de fora, então certamente tem minúcias que eu não conheço, mas eu acho que ainda falta isso, sabe? Integrar a operação junto com a manutenção. Não sei se vocês acham. Para mim, o sistema de gestão que melhor fez isso que eu conheço é o TPM, Manutenção Produtiva Total, que coloca a manutenção no centro e que liga todos os setores à manutenção, inclusive de processo, produção, projeto e assim por diante. Mesma coisa, projeto. Quando vê, bate... Quantas vezes eu recebi um tapinha nas costas e falar assim, agora toma, o filho é seu. Que filho? Não, nasceu aí, ó, já foi projeto. E, não nos consultou para nada, a gente não estava sabendo nem do projeto, de repente houve uma ampliação do dia para a noite e toma que o filho é seu e despadronizou. Todas as melhorias que vocês já tinham feito ao longo do tempo. Exato, despadronizou o nosso estoque, um monte de coisa que não tem nada a ver com o que a gente tinha na planta e etc, etc. Então, eu vejo muito isso. Assim, a grande discrepância de visões é porque a manutenção não conhece a realidade da produção e a produção não conhece a realidade da manutenção. Cara, não sei, tinha que ter algum programa de rodízio, tipo tem programas de trainee, sei lá, o cara que está lá na engenharia, ele tinha que passar, sei lá, 3, 4 meses na rotina de manutenção, para depois voltar para a engenharia, junto com... Não sei, cara, a gente às vezes esquece que as empresas são pessoas, né, cara? Então... O traje todo CNPJ tem uma porrada de CPF ali. E, se o CPF que está na operação não conhece a realidade do CPF que está lá na manutenção, velho, a coisa vai seguir para sentidos diferentes. Vai conflitar. Não basta, talvez, só os indicadores, porque
Outra coisa que vocês sabem disso, né? Papel aceita tudo, né? Uhum. O cara bota lá no papel o indicador, aceita qualquer coisa. Se o cara não sentir a mesma dor um do outro ali, não vai. É o caso, por exemplo, do OEE, que é um indicador que veio do TPM e que está ali 3 setores diretamente ligados ao indicador, que é operação, manutenção e qualidade, mais ligados, né? Se você for ver, é um que mede o rendimento global do equipamento. Não quer dizer que necessariamente é parada de manutenção somente ou produtividade somente, mas o contexto geral, né? Eu acho total isso. Eu levanto essa bandeira aí desde sempre, né? De fato, assim, é muito... Bom, fica a ideia aí para vocês, de repente desenvolver um sistema para integrar todas as áreas aí com os indicadores. Assim, existe também, é o que você falou, por trás de todo CNPJ tem muito vários pessoas, CPFs, vários CPFs. E aí entra uma cambada de outras coisas, né? De ego, de questões pessoais, comportamentais, né? que aí o buraco é bem mais embaixo do que somente uma padronização de sistema de gestão, etc. Mas eu acho isso também, assim. A empresa ganharia muito, né? E detalhe, quando a gente vê empresas que trabalham dessa forma, é outro naipe, assim. Exato. O ambiente de trabalho é diferente. O ano passado eu fui dar um treinamento em uma empresa na Bahia que eu achei sensacional. Eu achei muito... A cultura já é assim. A cultura não é de briga, ó, eu estou fazendo a minha parte, você não está fazendo a sua. Não é isso, pelo contrário. Não tem aquele empurra-empurra, né? Exato. E assim, no treinamento, cara, foram 48 pessoas lá treinadas no total. Durante todo o treinamento e só pessoal da manutenção. O entendimento da manutenção com relação à operação assim, eu fiquei impressionado. Legal, Poucas empresas eu vi isso na vida. E lá, tanto que... É raro isso aí, viu? Mas também o que eu vi? É muito top-down. Então, tem muito que vir top-down. A cultura, inclusive, eu fiz uma pós também lá na UFMG e um trabalho de graduação que eu fiz, eu estudei muito sobre a cultura. A cultura, às vezes, ela nasce orgânica na empresa, mas muitas vezes ela tem que ser imposta de acordo com o objetivo que você quer. Então, cara, se você quer que a sua empresa tenha essa cultura, isso tem que ser implementado, né? Tem especialistas aí em mudança cultural, tem um monte de galera que é especialista nisso aí, mas isso é tudo, cara, é isso mesmo. O cara... Se ele conseguir impor essa cultura de unificar as áreas, é muito doido. A gente percebe isso aqui. Porque, por exemplo, eu e o Eimar somos os sócios aqui. Tudo bem. Aí a equipe vai crescendo e a gente vai o tempo inteiro conversando com todo mundo, tal. Diariamente a gente passa por quase toda a equipe diariamente, né? E aí a gente começa a perceber que as expressões, até escritas, não somente faladas, passa a ser um pouco a nossa. Então, assim, naturalmente a coisa vem top-down, vem a liderança. E quando a gente... Beleza, estou citando um exemplo aqui que pra gente assim, é muito, muito claro. Legal. Mas, assim, aí, beleza, Melvin cresceu, agora está com 500 funcionários, supondo. Se mantiver isso e for passando para liderança, que passa para outra liderança, que aí vão ter, tipo, 3 camadas de liderança, a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Exato. Então, quando a gente vê... Tem que ser uma coisa ativa. Exato. A empresa, ela tem que estar ativamente pensando nisso aí. A nossa cultura é essa. É exato pro desejável. Mas o que eu quero dizer aqui, olhando para uma corporação, se você for ver o que a grande maioria faz, é o que a liderança faz. Mesmo não sendo a cultura da empresa. Ou seja, a cultura veio da liderança do mesmo jeito. Né? É o espelho, é o exemplo. Né? Legal, cara. Agora, tudo que a gente falou é lindo, mas eu vou te falar, na prática, empurra. Não, isso aqui é da operação, não, isso aqui é da manutenção. A gente brinca que na prática a teoria é outra, né? Ainda é a maioria é isso aí, cara. Política do empurra. Mas é porque muitas vezes ninguém quer tomar decisão de uma responsabilidade muito grande, né? Porque vocês estavam até comentando falando aqui agora a respeito do... por que tem integração com a operação, que eles têm que conversar e tal. E eu não lembro com quem conversei ano passado, no final do ano, que a gente conversou sobre esse questionamento do... Cara, mas por que às vezes o cara não vai lá e não muda? Por que não procura fazer uma melhoria, fazer alguma coisa diferente e tal? O cara fala assim, velho,
ele já sabe que do jeito já funciona, velho. E o cara tá muito no controle, pelo que eu falo, tá muito no controle dele. O fazer as coisas da rotina dele do jeito que tá, é uma maneira que ele já tem, assim, cara, é os problemas que eu conheço, que eu já consigo fazer. O problema, assim, eu vejo que dessa questão da produção, de fato, assim, é algo que, cara, tem que ter muito próximo, tem que estar muito do lado, mas que existe muito essa questão, às vezes, dos times estarem separados e como se cada um tivesse um objetivo diferente. Você falou um negócio interessante aí, cara, e é mais pura verdade. Às vezes o cara tá ali fazendo aquela coisa daquele jeito, ele já se adaptou àquilo ali, ele nem sabe que aquilo ali é um problema. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu cheguei para uma primeira reunião, falar com a pessoa, mas me conta aí, quais problemas que você tem com válvula, etc. Não tem problema nenhum. E você vai conversando, vai puxando, aí usando o spin, né, para entender lá a situação do cara e tal. Aí ele começa a soltar um problema aqui, um problema ali. Aí no final, depois que você termina a reunião, o cara já tá com um monte de problema que ele nem sabia que ele tinha. Por que ele não sabia que ele tinha? Porque ele já tá habituado a fazer daquele jeito, há sei lá quantos anos, desde sempre. Que virou cultura. Exato, virou a rotina dele. Aquilo vira a ser o normal. Então, para ele é normal trocar a válvula a cada 3, 4 meses. Não é um problema, é normal, tá no plano de manutenção. Ele acha fazendo certo. Tá no plano de manutenção, bonitinho, a cada 3 meses eu tô executando, tá tudo certo. Mas aí quando você começa a mostrar pro cara, não, amigo, isso tá errado. Essa válvula aqui é para você trocar a cada, sei lá, 3, 4 anos. Aí o cara começa a entender, não, realmente eu tenho um problema. Eu trabalhei uma vez com um cara, e ele trabalhou muitos anos na Vale. E aí, uma vez, eu cheguei pra ele, eu lembro, e falei assim, Claudão, cara, mas você trabalhou tanto tempo lá, e como que é essa transição, né? Você sai de uma empresa que você ficou muitos anos, pra você poder ir pra uma outra empresa, que aí a cultura é diferente, as pessoas são diferentes, porque existe uma tendência do cara até ficar receoso, porque vai iniciar um processo de conhecer a empresa, gerar credibilidade dele, as pessoas não querem sair muito, né? Aí você, mas sabe o que acontece? Cara, às vezes a melhor coisa que você faz é mudar da empresa dessa. Porque quando você tem 15 anos, às vezes você começa a achar que você é dono da empresa. Você começa a achar que você que sabe o certo, que a vida inteira funcionou daquele jeito, que a vida inteira era aquele ali, e às vezes você passa a ser a pessoa que na verdade faz com que o processo não ande. Você trava. Entendeu? Então, assim. Bela reflexão, hein, cara? Então, cara, então é muito louco, porque de fato tem que ter um pouco isso, porque você cria a placa de patrimônio da empresa. Ele falou lá dentro. Então, eu acho que, cara, é um ponto porque, de fato, assim, a questão E, cara, não vou dizer só você falou operação e manutenção, mas eu posso dizer que a própria time de manutenção, às vezes, é quebrado. Se for separar execução com planejamento, se for separar, às vezes, com engenharia ainda, existe uma dificuldade, muitas vezes, de ter essa integração. Mas é porque eu acredito que muitas vezes não está claro qual que é o objetivo, qual que é o papel de cada um dentro da empresa. Entendeu? Cara, uma coisa que a gente fala muito aqui, uma empresa, tirando o fato de se ela for uma prestadora de serviço, ela não vende manutenção. Ela vende, sei lá, refratário, ela vende tonelada de produto produzido, alguma coisa do tipo. O cara da manutenção, às vezes, você tem que postergar uma preventiva por algum motivo, só que não é passado para o cara que aquela preventiva, às vezes, ela vai precisar ser postergada, muitas vezes, né? Aí o cara só pensa assim, putz, velho, a máquina não vai fazer preventiva, a máquina vai quebrar, e aí eu que vou ter que ficar fazendo hora extra aqui, eu que vou ter que vir no final de semana e meu telefone que vai tocar. Às vezes vai postergar, porque às vezes não tem nem previsão daquela máquina produzir, porque o comercial vendeu um outro produto e o PCP está fazendo um desvio daquela linha para outra, por exemplo. Entendeu? Uma coisa que eu vi que já deu certo, porque alinhou mais essa cultura, rolava muita briga, foi o que o Igor falou. A empresa colocou o OEE como o principal indicador para metas de todos para a PL da empresa. Cara, o OEE vai ser composto ali por produtividade, por disponibilidade e qualidade. Cara, tá diretamente ligado a todas as pessoas ali. Mas, acredito eu, o alinhamento do que, cara, o porquê disso aqui? Como que a gente vai fazer para envolver todo mundo para conversar? E às vezes esse envolvimento não tem, né? Que é o foda. Tem várias questões. Cara, né? essa você falou legal também. Às vezes a manutenção ela é quebrada, né? Vou te dar um exemplo também, aconteceu outro dia. Grande empresa, aí tem lá a engenharia de manutenção, tem a manutenção, aí tem a inspeção, etc. E aí a gente já estava vendendo algumas válvulas que a gente fez uma melhoria para umas linhas de ácido. E
Os caras já estavam comprando, substituindo válvula tipo diafragma, que estava dando pau pra caramba, e mudando para nossa tecnologia. E aí depois, a gente fez a visita lá, e depois eu fui fazer uma reunião com o engenheiro de manutenção, responsável, pela mesma área, que os caras já estavam aplicando essa válvula. E aí eu fui mostrar para ele, pô, nós já estamos fazendo um trabalho com o pessoal. Ele falou, mas por que vocês estão fazendo um trabalho aqui? A gente não tinha problema com válvula. Eu falei, tinha problema. Vocês estavam gastando lá 2 milhões por ano de válvula, que você pode gastar 1/3 disso aí. Não tinha, nunca tive relato de problema, não tem relatório, não tem nada, não tem. Cara, isso, na verdade até acabou gerando um constrangimento interno deles lá, por quê? O time de inspeção de manutenção corretiva lá estava fazendo as melhorias, não estava conversando essas melhorias, nem a necessidade de melhoria com a engenharia de manutenção, então o engenheiro de manutenção lá estava cego em relação aos problemas que estavam acontecendo. Entendeu como que até o departamento de manutenção ele é quebrado, cara? E geralmente o time de engenharia que vem com know-how de propor melhorias e tal, não vive a rotina, então não sabe o tamanho de fato do problema. Já viveu, não vive mais e tal. Isso aconteceu comigo já. E, cara, era evidente, assim, porque já trabalhei em empresas que o time de engenharia era um time muito foda. Só que era o cara que muitas vezes não estava na rotina mais. E, assim, tanto o cara da engenharia quanto o cara do planejamento, muitas vezes. Eu lembro, quando eu era planejador de reforma, eu lembro que eu era planejador de reforma e tinha um planejador de prensa. E o planejador de prensa na época é o cara mais antigo. Então, ele era o cara que ele sempre falava comigo assim, eu perguntava assim, fulano, cara, qual que era esse material X, o cilindro X que eu uso lá na base e tal? E marcar, então, de cabeça eu não vou lembrar porque eu não estou numa rotina há muito tempo, o ideal é você veja com fulano de tal lá. Ou então pesquise no lugar XY, por exemplo, para você verificar. Então era um cara que sempre indicava, falou assim, cara, tudo bem que eu trabalhei lá, mas eu não tô, não sei se o BO de hoje lá é o BO de antes exatamente, claro, é difícil de você pegar. Bem. E acaba que assim, né, existe, né? Às vezes o cara da execução trabalha muito, de fato, mas aí o cara da execução acha que o trabalho dele é mais importante porque ele bota a máquina para funcionar. É verdade. Aí você pega o cara do planejamento, o cara do planejamento já fala assim, aí o cara da execução já acha que o cara do planejamento é o cara que fica sentado na mesa no ar-condicionado que não está fazendo nada, por exemplo, muitas vezes. Mas é o cara que muitas vezes está correndo atrás do recurso, é o cara que está conversando com você lá porque tá vendo a válvula tá funcionando, não está funcionando, ou então tem um problema muito grande, ele está desenvolvendo novos fornecedores para poder resolver aquilo ali. E às vezes tem o cara da engenharia que o cara pensa que tipo assim, poxa, mas o cara da engenharia, não vou levar para ele porque o cara fica sentado lá, é um cara antigo que está num carro que foi promovido, não tinha para onde crescer ele e deixaram o cara lá na engenharia de manutenção. E cara, não é, tipo assim, se você pega o cara que, eu pensava muito nisso, quando eu estava no planejamento, bicho, existe um cara que tá lá em cima, que é um cara, tipo assim, cabeça branca, que é o cara que já passou por onde eu passei. Velho, é impossível que o cara não tenha alguma coisa para dizer, para que eu vou esconder isso aqui do cara? Para que eu não vou levar para lá? Ou então, por que o cara do planejamento... Só que eu via que a própria manutenção às vezes se separava, e aí por questão de ego que existia muitas vezes, às vezes não conhecia a história, e atrapalhava que você tinha essa união, né? Essa coesão entre o pessoal lá. E que era muito foda. Mas que na verdade, bicho, acho que todo mundo podia estar sentado numa mesa ali discutindo que... Agora o cara fala assim, poxa, mas isso que vai funcionar, cara, hoje não. Pode ser que naquela época, que lá no chão de fábrica, funcionava assim o processo. Só que hoje no processo alteraram um misturador, que agora funciona assim assado, que agora antes trabalhava 2 turnos e hoje trabalha 3, que não consegue esperar, por exemplo, entendeu? Legal. Faz sentido. Sem dúvida. São buracos muito mais embaixo, assim, né? O que você falou. Quando vai pra prática, a coisa muda. Eu acho que rola muito medo também, né? Assim, pô, não... É preferível colocar a culpa em alguém do que a culpa ser minha, você mandar embora. Você... muito disso também. Os supervisores falavam isso. Eles disseram, velho, toma cuidado, porque a culpa do problema vai ser... Se a pessoa fala que o problema é seu, você vai ter que provar que o problema não foi seu. O problema sempre vai ser do primeiro que apontaram que o problema é dele. Cara, mas você sabe que isso aí é uma técnica de venda também, você identificar o que a gente chama de questões veladas. Às vezes o cara não quer comprar a sua melhoria, né, o que você está propondo, porque às vezes ele tem medo, mas ele não abre para você, ele fala assim, não, André, eu não vou colocar porque eu tenho medo de dar pau e eu vou ser mandado embora. Não, mas você tem que saber identificar isso. É esse para mim, tá? Lá. É, né?
Esse está muito ligado. Entendi. Pode ser. Mas aí... Mas vai lá. Mas e aí como é que você trata? Então, mas aí você tem... Se esse é o medo do cara, você tem mais de uma maneira de atacar. Primeiro, aí é reforçar a questão de credibilidade, pegar referência. Aqui, ó, amigo. Aqui funcionou, é assim, mostra foto, mostra aquele. E o outro, e talvez muito mais eficiente, é envolver outros decisores para ele não tomar uma decisão sozinho. Ele não abraçar aquela causa sozinho. Legal. E aí ele tem um outro parceiro que pode ou não concordar. Se não concordar, aí lascou, foi tudo. Uhum. Mas se ele tiver um outro parceiro que endossa, aí os dois tomando a decisão juntos, ele fica mais confortável para seguir com aquela melhoria. Legal. E eles não pedem muito teste para você lá não, para poder validar essa melhoria quando o cara fica com medo? Pede demais. Teste é uma terceira forma de Só que minimizar. É mais... Só que o teste tem custo, né? Às vezes o cara quer testar uma válvula aí de, sei lá, 100 mil reais. Eu falo, meu amigo, como é que eu vou mandar fabricar uma válvula de 100 pila aqui para você testar, cara? É um problema também, porque questão de empurrar, né? O cara tem um problema. A empresa tem um problema. Ela sofre com aquilo custa para ela. Eu tô lá te mostrando a solução. Na ponta vai gerar o quê? Confiabilidade, disponibilidade, produção, segurança, etc. Aí o cara às vezes quer transferir para o fornecedor essa responsabilidade que é um risco do negócio dele. Você concorda comigo? Uhum. Você tem aqui a Melvin, o cara vai te oferecer um microfone melhor, você pode comprar um microfone, às vezes você não gostou do microfone, mas de quem que tem que ser o risco de escolher o microfone? Analisar a parte técnica, aquele microfone me atende. Você está convencido que ele te atende, você vai lá e compra. Então, cara, é complexo às vezes para os fabricantes tentar equalizar isso, né? Atender. Eu quero atender, eu quero eliminar a sua dúvida. A gente tenta primeiro embasar todo o aspecto técnico. Às vezes não é suficiente. Às vezes o cara aí tem a questão velada dele, que é o medo dele pessoal. Às vezes ele está convencido. Cara, mais uma vez eu já vi isso. Não, André, eu estou convencido, eu entendi A, B, C. Mas, velho, não sei, eu vou ver. Vou pensar, vou conversar com fulano. Meu, aí não vai. Aí o cara tá com medo mesmo. E aí, a última hipótese é fazer o teste. Mas aí como você bota o outro fulano na mesa para poder quebrar essa objeção? Que acho que esse é um dos pontos. Pelo menos na manutenção, por exemplo. Cara, acontece muito de você conversar com o cara do planejamento e a gente já percebeu que a pessoa do planejamento ela tem posturas diferentes. Existe o cara, por exemplo, que ele fica mais recuado na grande maioria do tempo. Então ele não quer nem levar, às vezes, a proposta para cima. Como tem cara que já é assim, cara, eu preciso resolver o meu problema, não estou certo disso aqui, mas eu vou pedir a ajuda de alguém para poder fazer isso. E como que você faz nesse caso? O cara do planejamento, muitas vezes, nas questões mais técnicas, assim, ele não tem muita influência. O cara do planejamento, ele às vezes é um excelente ponto porque ele conhece muita coisa de dor, ele sabe o que chega de demanda, na maioria das vezes. Se for um cara interessado, às vezes ele sabe exatamente o que dá para o que não dá. Mas ele vai nos direcionar, às vezes ali para o inspetor, ou para o coordenador de manutenção, para o engenheiro, até às vezes para o gerente. Então, como que a gente faz é convocar mesmo para a reunião. Falar, cara, vamos fazer uma reunião, vamos bater um papo. Que a gente estava falando ali no início, né, de ter esse bate-papo pessoalmente, que é mais importante até para dar credibilidade. Né? Entendi. Então, é literalmente chamar a pessoa para um bate-papo, cara. Entendi. Porque com a gente acontece também, né? Só que o cara quer testar grátis. Deixa comigo 6 meses grátis aqui, testando aqui. Então, não dá, né, bicho? Acho que aí a forma de você vencer ou minimizar esse problema é se disponibilizar a esclarecer todas as dúvidas. Até por uma forma que você pode falar, cara, se eu deixar você simplesmente testando por 6 meses, talvez você não vai conseguir entender como, né, extrair o benefício. Você tem que mexer no bolso do cara. No nosso caso, todo teste é acompanhado por uma pessoa da equipe fazendo junto, assim. Fazendo junto no sentido de... Auxiliando. Isso daqui é para isso, para aquilo, tal. Então, a gente faz assim. E, assim, não é somente o uso do software, mas todos estão treinados na mesma metodologia de falar assim, eu faria assim porque a sua particularidade do processo é assim. Principalmente no início de tudo, que é a árvore de ativos. Início de tudo é sempre a árvore de ativos. Como é que é o cadastro? Eu faria sim porque no seu caso é isso, aquilo. E ele vai... A árvore de ativos é muito importante porque vai ser...
é o início de todo o processo de gestão. Então, dali para frente é onde a coisa vai se ramificando e se não for muito bem feito no início, pode causar problema pro resto da vida. Você vai fazer um teste de uma ferramenta que o cara vai ter que gastar um HH lascado para poder cadastrar tudo, todos os ativos. Na verdade, nós criamos outros artifícios para poder fazer isso, assim, para poder chegar nesse ponto. Depois a gente pode até entrar no detalhe com você aí. Mas, tipo assim, porque de fato isso acontece com a gente, principalmente com a prestação de serviço, assim, porque o cara às vezes acha que, beleza, vai ter seu tempo aí, mas você só vai liberar o sistema. Só que a gente sabe que, cara, se o cara não tiver com o skin the game dele lá também, dele na reta, de que eu consegui um budget aqui, uma aprovação, que seja, eu preciso aprovar isso para poder executar, o cara não vai também, da mesma forma. É porque assim, sempre quando você pensa num software e numa implementação, você pensa num negócio gigantesco, que o cara vai gastar meses ali, anos às vezes, e muito HH e tal. A gente criou várias funcionalidades no sistema que você vai muito mais rápido. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho aqui já cadastrado no Excel. Beleza, coloca nesse formato aqui e já faz o upload. Entendi. Pronto, aí já faz tudo o upload em Excel. Isso pode ser feito para árvore de ativos, para plano de manutenção, para cadastro de materiais. Só formata ali pro... Entendi. Naquela planilha e vai. Não, eu tenho 10 equipamentos iguais. Beleza, faz tudo para um, copia e cola para os outros 10. Você não vai achar isso em softwares padrões, mas a gente que viveu na pele, toda essa dificuldade, a gente já traz... Então, assim, em 3 semanas, muitas vezes, a gente implementa com um cliente novo todo o processo. 3 semanas. Não estou falando nem de um mês. Então, é muito rápido esse... Já aconteceu do cara testar e não querer implementar? Deve ser muito raro, né? Cara, na verdade já, mas aí deve ter mais relacionado a custo, talvez, o cara. Do segmento do cara. Então, por exemplo, às vezes uma empresa de construção civil, por exemplo, vou dar um exemplo, um cara que era da área de... essas empresas que faz cimento, concreteira. Sei. O cara tinha, sei lá, 60 unidades no Brasil e tal, e queria implementar porque dava muita manutenção dos equipamentos, isso aqui, o cara testou o sistema inteiro, só que na hora de contratar a empresa familiar, o cara não... Aí um deles custo, aí não vai levar para frente, entendeu? Então, isso depende muito mais da questão do segmento. Isso já aconteceu com a gente várias vezes. Como tem um ponto também, quando a pessoa, às vezes, o mecânico, por exemplo, o mecânico foi lá e testou o sistema. É um cara que, o cara quer crescer, o cara quer desenvolver um negócio, o cara identificou os problemas dele lá, o cara, vou entrar aqui, vou cadastrar no sistema, vou implementar aqui parcial e vamos ver o que vai dar. Só que o cara vai fazer o processo inteiro, quando o cara leva para cima, os caras não estão com a mesma visão que ele. Então, às vezes, não vai para frente. A gente começa a conversar com o cara, a gente auxilia o cara, ajuda no teste. Por isso que é importante você fechar a cadeia, né? Todo mundo tem que estar alinhado antes de fazer o teste. O aprovador tem que estar alinhado, porque, você tem que ter certeza que se aprovar, se não tiver nenhum tipo de BO, você vai receber o pedido, né? Nós já passamos por isso aí também outras vezes. Mas eu acredito, aí o Eymar talvez tenha mais detalhe que eu, que a gente nunca teve uma rejeição ao software em si, a ferramenta. E falar assim, cara, testei, não gostei. Claro. Por causa disso, daquilo. Não teve. O não, muitas vezes cara, por mim iria. Mas... Cara, a gente já sofreu muito com isso aí. Às vezes você alinha um teste, por exemplo, com um supervisor de manutenção. Beleza, testou, coisa mais linda, funcionou. Aí você vai testar uma válvula, beleza, mas você está mirando nas outras 300 que o cara tem lá, né? E aí, beleza, funcionou. Agora, vamos lá, compra as outras 300 aí. Mas não, aconteceu várias vezes. Aí, na hora que ele vai levar para cima a aprovação, barra. Então, isso aí serviu de aprendizado também pra gente ao longo do tempo. Tipo, cara, não vamos fazer teste se não tiver todo mundo alinhado. As expectativas de todo mundo vão estar alinhadas, né? A expectativa do cliente e a nossa também, porque tem que ter um equilíbrio. O objetivo seu, né, como Melvin, nós como AZ, é vender. E o objetivo do cliente é ter sempre um upgrade ali, seja no aspecto que ele está buscando. Então tem que ter um equilíbrio, né? Claro. Alinhamento de expectativa, né? Tem que ser bom para os dois lados. Exato. É isso aí. Cara, bom demais. Se deixar aqui, a gente fica o dia inteiro. Eu te falei que ia passar rápido, já tem 1h20 que a gente tá aqui. Já, nada? Sério? Sério. Que isso. 1h20 já. Top demais. Eu acho que seria interessante falar do... Tá. Pessoal, antes de finalizar aqui, vou deixar a voz aqui pro André. O André, eu já tinha conversado com ele para vir aqui algumas vezes.
E na última vez que eu conversei com ele, assim, cara, eu tô com uma situação em casa com meu filho e que eu preciso resolver aqui, que você estava tentando ir para os Estados Unidos, né? Para fazer o tratamento com ele. E depois a gente conversa e tal. E recentemente ele tentou ir para os Estados Unidos, não conseguiu. Eu queria que você falasse um pouco, sobre o Rodriguinho aí e falasse para o pessoal que, enfim, para conhecer um pouco mais e também ver se a gente consegue ajudar e como a gente está tentando te ajudar aqui também. Então, cara, na verdade a gente conversou e eu estava num processo de transferência da AZ Brasil para a AZ Estados Unidos, porque meu filho ele nasceu com uma doença cardíaca bem rara, assim. Ele tem uma má formação no coração, o lado esquerdo do coraçãozinho dele é menor do que o normal. Então aí o lado esquerdo ele não consegue bombear sangue para o corpo, né? E aí, quando a criança nasce com essa condição, você tem que fazer alguma coisa, senão ela não sobrevive nem os primeiros 2 dias de vida, né? E aí, cara, eu vou te contar por que eu estava indo para os Estados Unidos, mas só contando o caso do Rodrigo. Ele fez uma cirurgia com 7 dias de vida, coraçãozinho, peito aberto e tal. E aí, com 3 meses, ele fez uma segunda cirurgia. Esse tratamento para a doença que o Rodrigo tem são 3 cirurgias. São 3 cirurgias paliativas. Paliativo, você sabe o que é o paliativo na manutenção? Fazer um remendozinho ali para dar uma sobrevida, né? Então, aqui no Brasil, são cirurgias paliativas que faz. Não resolve o problema. Então, por exemplo, ele já fez 2, ele teria 2 paliativas, ele teria uma terceira e última paliativa para fazer aqui no Brasil. E aí, quando eu falo terceira e última paliativa, é isso mesmo. Não tem mais o que fazer depois dessa terceira paliativa. Então, o que se faz nesse tipo de doença que o Rodrigo tem é fazer esses 3 paliativos e dar uma sobrevida para ele. Quanto tempo de vida? Não sei. Alguns chegam à fase adulta, 20 e poucos anos. A maioria não chega. Qual a idade dele hoje? Ele tem 2 aninhos, 2 anos e 3 meses. Até o Emar perguntou, e como é que ele tá? Eu falei, cara, ele não sabe de nada. Ele tá felizão, brincando, pulando lá, fazendo bagunça para danar. Ele não sente isso agora, né? Ele sente assim, fica cansado e tal, mas tipo, é uma criança igual a qualquer outra. E aí, quem nasce com essa doença só tem esse caminho aqui no Brasil. 99,9% só tem esse caminho. E aí tem 1% das crianças que nascem com essa doença tem uma chance de ter o coração consertado de novo. Quer dizer, voltar a ter um coraçãozinho normal, com as 4 câmaras, bonitinha, os 2 lados funcionando, e aí ter uma expectativa de vida normal, igual eu, você. E o Rodrigo está nesse caso raríssimo, de que pode sonhar ter o coraçãozinho consertado, sabe? Ou seja, seria fugir dessa paliativa, não fazer essa cirurgia paliativa, e aí sim fazer a corretiva, que eles chamam literalmente de cirurgia corretiva, que é uma correção do coração. Só que no Brasil não faz. Falar que não faz, eu estou talvez usando a palavra inadequada, que tem um médico que falou que faz. Ah, faço. Mas aí eu fui a São Paulo, sentei com ele, conversei. Falei, você faz? Faço. Já fez alguma vez? Ele falou, não, nunca fiz. Não, nunca fiz, mas uma vez eu tentei fazer e acabou que não deu muito certo. E não dá muito certo significa perder a criança, né? A criança morre. Aí conversei com vários médicos aqui no Brasil, aí todos falaram, cara, não vai para essa linha aqui. Se for para fazer no Brasil, faça só a paliativa, que ele vai ter uma vida, né, mais restrita, aí, menos tempo de vida, mas pelo menos você tem certeza que ele, entre aspas, certeza que ele não vai morrer agora, né? Quando criancinha, 2 anos, 3 anos. E aí, pesquisando, cara, correndo atrás, a gente, lendo muitos artigos, a gente descobriu que lá em Boston tem uma equipe dedicada a esse subtipo da doença que ele tem, que é um negócio puta raro pra cacete. E tem até no site, esse cara tem um site dedicado para isso, que faz essa correção. Pega o coraçãozinho, ao invés de fazer a paliativa, ele faz uma corretiva e resolve o problema. E aí, voltando ao porquê que eu estava indo para os Estados Unidos, a AZ estava com uma oportunidade lá, na filial que eles têm em Houston, e eu conversei com o pessoal, falei que eu tinha vontade de ir para lá, obviamente, né, para ter acesso ao tratamento. Seria bom profissionalmente? Claro, seria, mas
Sendo bem honesto. O primeiro sendo bem honesto, o principal era ter, porque aí eu faria tudo via seguro, né? A empresa tem lá o seguro de saúde, né? Seria tudo. Eu ia morar lá, então ia ser tudo mais fácil. E aí, pra mim, tava tudo certo, velho. Maravilha. A empresa fazendo, né, o processo de transferência demorou 6 meses, demorou pra cacete. E aí, há 2 semanas atrás, eu recebi a resposta que o visto foi negado, sacou? Então, o tio Sam olhou pro capial e falou assim, esse mineirinho aqui, nem a pau, não vai trabalhar aqui não. E aí, cara, putz, aí a casa caiu, né, mano? Falei, o que eu vou fazer? E aí, fomos olhar o preço, né, da cirurgia lá particular. Na verdade, é uma técnica que são 2 cirurgias. Uma primeira de preparação, faz uma cirurgia menor, e depois de 8 meses, a corretiva final. A bagatela de $450 mil. Pouquinha coisa, né? E aí a gente, vamos ver o que dá, vendemos tudo que tinha, a família ajudando, a gente conseguiu juntar uma boa parte disso, mas ainda falta a maior parte, né? Então a gente tá fazendo uma vaquinha online aí, cara, tem gente pra caramba ajudando, o Eimar ajudou pra caramba a divulgar, mas falta muita coisa ainda, cara. Dá cerca de 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Só que assim, igual eu te falei, a gente já conseguiu juntar uma boa parte, né? Família e nós. Então a gente abriu a vaquinha no valor de 1,5 milhão. A gente abriu 2 vaquinhas, uma aqui no Brasil e uma outra lá nos Estados Unidos, que a gente tem uma tia que mora lá e ela tá tentando fazer, mas lá ela não tá conseguindo divulgar, sabe? E aí nós estamos nessa luta aí de tentar furar a bolha, igual eu estava comentando, a gente já esgotou nosso 1º, 2º, 3º grau, todo mundo que conhece a gente pessoalmente já doou, amigo de amigo já doou, porque conhece, sabe que a história é real. Agora nós estamos tentando furar essa bolha aí, né, atingir pessoas que realmente não conhecem, né, de 1º grau aí, o caso do Rodriguinho. Resumindo a parada, a gente está tentando arrecadar 1,5 milhão aí para poder consertar o coraçãozinho do pequeno, cara. Vai dar certo. Vai, estamos trabalhando para isso. De uma forma ou de outra vai dar certo. Pessoal, assim, acaba que a gente sabe que até quando eu vi a mensagem na verdade, quando eu vi a postagem do André, né, e eu já sabia que da situação do Rodriguinho, que a gente tinha conversado uns 3 meses atrás, e eu abri pro Igor, assim, cara, poxa, eu conheço o André, a gente estudou junto na faculdade, passando perrengue junto e tal, e o que será que a gente pode ajudar de alguma forma, né? Então a gente está trazendo aqui, primeiro, de fato, porque já existia a intenção da troca, porque a gente já sabia que você poderia agregar muito com o conteúdo da sua experiência profissional, e de fato que pode ser mais um veículo também para poder ajudar, só para quem tem filhos, sabe, cara, mexe com a gente, mas não mexe com o filho, sabe? É um negócio muito louco. Você vira no giraia, você faz o que tiver que fazer ali, você move o mundo se for necessário. E assim, e ajudar quem está próximo da gente, que a gente acha que é de bem, e se o pessoal que está aqui assistindo, o pessoal da manutenção é muito solidário, sempre foi. Se alguém se tiver solidariedade à causa, achar que faz sentido, né? Então... Cara, isso é uma coisa que você falou verdadeira. Bicho, você não tem ideia do tanto de doação, de ajuda que eu recebi de cliente, velho. De amigo, né? Que eu chamo de amigo, né? Mas na verdade conheci através do trabalho, então mas não foi pouco não, cara. Foram muitas ajudas de clientes aí, obviamente de manutenção, que é o nosso principal contato, né? Então você tem razão, a turma de manutenção realmente é muito, muito engajada, muito unida, né, cara? Nós vamos deixar o link na descrição desse tá logo abaixo do vídeo aqui, vai ter um link aí, é só clicar aí. E, cara, e até lá, o que a gente precisar fazer, que já te falei, eu conversei com uma amiga minha, né, que eu ajudei ela numa campanha 2 anos atrás, e ela estava ajudando uma amiga, um remédio que a filha da amiga precisava pegar, era 9,5 milhões que precisava juntar na época, e eu ajudei com rifa, ajudei comprando, eu doei muitos produtos para poder fazer a rifa na época. Até bati um papo com ela, mandei para os seus áudios, né, do que ela fez de campanha lá e tal. E, cara, o que eu puder ajudar ainda aí... rifa a gente está fazendo, já fizemos uma, já estamos na segunda rifa. A gente ganhou... Aí a gente vai ganhando as coisas, a gente ganhou um final de semana numa pousada legal lá em Monte Alegre, então nós já estamos... Mas quando for publicado isso aqui, com certeza já acabou há muito tempo.
Mas sempre vamos fazendo umas rifas aí, umas campanhas para tentar arrecadar, cara. E precisando de qualquer coisa, cara, está à disposição aí. Que assim seja, vai dar certo. Vai dar e obrigado. Certo. Já é um milagre com 2 anos aí, né? Cara. Então, eu acho... Vou te falar, se a gente fosse falar só de milagre, que esse moleque, né, já mostrou pra gente, já fica mais umas 3 horas falando. É coisa assim que você não acredita, cara. É coisa, história assim bizarra que aconteceu no hospital, que você fala assim, velho, isso não é... Eu sou um cara de exatas, né? Sempre fui muito pragmático. Minha cabeça não consegue absorver muita coisa que aconteceu, cara. Surreal. Mas conversa para um dia de boteco aí. Legal. André, obrigado, cara. Valeu demais. Obrigado. Já que você agregou muito aqui pra gente, conhecimento, pro pessoal que segue a gente também. Fica à vontade para voltar mais vezes. A gente já está começando depois a planejar pessoas que já vieram para poder voltar. E eu acho que, putz, a gente tem muito assunto aqui que a gente pode conversar depois também. Show de bola. Obrigado pelo convite aí, pelo espaço pra gente bater esse papo aí. Valeu. De bola. Obrigado a você. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, quinta-feira a nossa live, nosso podcast. Na terça-feira a nossa live com algum assunto, com alguém do time aqui conversando com vocês. Então, só ficar ligado nas redes sociais que a gente faz a divulgação e você ficará sabendo nos dias logo antes ali qual será o bate-papo, beleza? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.